Salvar animais não é uma tarefa fácil, e apenas alguns dos mais corajosos homens e mulheres do mundo podem afirmar que já cumpriram essa missão com louvor. São pessoas que foram convocadas pela natureza a agir com prudência em prol dos animais, de uma forma que você jamais viu de perto. Mas estamos falando de salvamento e de pessoas corajosas. Não existe nada mais revelador do que a história que vou contar hoje. Ela aconteceu alguns anos atrás, em uma região costeira onde praticamente todas as pessoas dependem exclusivamente da pesca. Essa é uma história que fala de resiliência, da persistência e da capacidade de buscar novas soluções diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. O grande protagonista da nossa história não é uma pessoa comum, mas alguém que conhece o mar como ninguém. Algo que ele tem feito durante toda a sua vida e, nos últimos 5 anos, tornou-se profissional. Seu nome é Edwards e sua história foi narrada por uma equipe de reportagem por meio de uma entrevista que mudou completamente a visão que muitos de nós temos sobre o mar. Uma coisa que você deve saber sobre Edwards é que ele é um nadador experiente e, às vezes, vai ao mar pelo menos 3 vezes em uma mesma noite. Digo noite porque o mergulho noturno é um dos mais desafiadores e é exatamente nesse tipo de mergulho que ele se especializou. A visibilidade nesses mergulhos é um dos principais problemas, mas não o único. Estou falando de mergulhos nas profundezas do oceano, não apenas de algo que turistas fazem. Esse não é um pescador determinado a encontrar animais exóticos ou a vender peixe. Trata-se de um homem que trata o mar como lar para outras espécies, respeitando profundamente aquele ambiente e conhecendo as profundezas onde a visibilidade é um privilégio. Claramente, Edwards não age sozinho. Ele conta com uma equipe de apoio formada por 5 homens que se conhecem desde a infância e, quando saem juntos, atuam como uma verdadeira força-tarefa. Uma equipe que leva o mergulho tão a sério quanto uma equipe profissional de basquete. Tudo funciona conforme um cronograma previamente definido, impedindo que improvisos sejam feitos. Ao saírem, eles avistam animais curiosos, que podem ser vistos à noite, e poucas pessoas têm a capacidade ou a coragem de desbravar as profundezas naquele exato momento. Tudo isso torna a tarefa de observar esses animais ainda mais complicada e eleva o rigor profissional com que esses homens adentram o mar. Edwards é um dos mais experientes, e justamente por isso lidera essa expedição. Eles tinham um mergulho programado para iniciar às 22h00 com 5 pessoas, incluindo o próprio Edwards. Porém, de última hora, Mark cancelou para levar a esposa ao hospital, que estava em trabalho de parto. Pensaram em desistir, já que o planejamento exigia 5 pessoas e agora contavam com apenas 4. Pela primeira vez, para manter o cronograma, Edwards precisaria improvisar. Mas foi o pedido de Mark que impediu o cancelamento. Ele solicitou que encontrassem algo em comum e nomeassem o mergulho com o nome de sua filha, uma homenagem à criança que estava prestes a nascer. Determinados a fazer esse presente para o amigo, todos os homens concordaram em seguir adiante. Os riscos do improviso eram semelhantes aos dos mergulhos em cavernas, em que é necessário que um guia se fixe a cada mergulhador, permitindo que eles se encontrem. Embora não estivessem adentrando um labirinto, na escuridão do mar, era preciso manter uma certa distância da costa. E, para grupos maiores, como 6 pessoas, a proximidade deveria ser ajustada, de modo a garantir que, caso alguém se desprendesse, o retorno seguro não fosse comprometido. Então, Edwards propôs aos amigos que partissem no início da madrugada, pois, se algo acontecesse, ainda teriam poucas horas até o amanhecer, facilitando o salvamento ou o retorno à costa. Assim, iniciaram o mergulho às 3h00 da madrugada.
O clima estava ameno e não havia nenhum indício de que uma tempestade os impediria de cumprir o objetivo. Depois de mergulharem e nadarem por longas distâncias, em determinado momento, um animal passou por Edwards, que se viu isolado do restante de sua comitiva. Foi um sinal claro de que algo estava fora do lugar e que as coisas poderiam mudar rapidamente. Então, Edwards manteve sua atenção intacta enquanto traçava um plano de contingência. Nadaria de volta à superfície ou se dirigiria imediatamente na direção oposta à do animal, que mal conseguia ver. Barbatanas pareciam se mover ao seu redor, enquanto sons quase sônicos se faziam ouvir quase que imediatamente. Foi então que um enorme tubarão surgiu subitamente na sua frente, e o medo, aquele que o homem jamais conhecera, tomou conta de seu corpo. Ele ficou paralisado. Nenhum plano parecia funcionar. Suas pernas não se moviam em direção à superfície, e seus reflexos não o faziam se afastar do tubarão. Temia que, ao se mover, sua lentidão natural o colocasse em risco ou causasse desconforto ao animal, que deveria, obviamente, agir em defesa. Contudo, alguns segundos se passaram e o tubarão não demonstrou nenhuma reação agressiva. Pelo contrário, deu meia volta e mergulhou nas profundezas. Por alguma razão que Edwards nunca conseguiu explicar claramente, ele sentiu que aquele animal o convidava a fazer algo. Como não conseguia avistar nenhum membro de sua equipe e por respeito aos animais, decidiu agir de forma imprudente, porém extremamente corajosa. Seguiu o tubarão sem saber exatamente qual seria seu destino, até que chegaram a um outro tubarão, ainda maior, que estava preso a uma rede de pesca. Por alguma razão, aquele tubarão parecia pedir ajuda, e foi a Edwards que ele recorreu, talvez por ter reconhecido naquele nobre aventureiro, e não apenas no profissional, a capacidade de auxiliá-lo, custasse o que custasse. Sem demonstrar temor por sua própria segurança, Edwards examinou o animal, tentando compreender a extensão da rede. Ficava evidente que a rede havia envolvido o tubarão de ponta a ponta, deixando-o praticamente imóvel. Ele também não conseguiu determinar há quanto tempo o tubarão estava naquela situação, mas era visível que sua energia estava esgotada, possivelmente por ter lutado intensamente contra a restrição imposta pela rede. Naquele momento, Edwards não só se sentiu compelido a ajudar, como também se viu responsável, pois ele próprio era um dos pescadores que provavelmente teria lançado aquela rede, embora amasse a natureza e o meio ambiente. Erros que muitos pescadores consideram inofensivos podem, na verdade, custar a vida marinha. E ficou claro que, independentemente do desfecho daquela experiência, Edwards jamais seria o mesmo. Compreendendo completamente a extensão da rede e empunhando uma faca extremamente afiada, Edwards cortou a rede, permitindo que o animal se desvencilhasse dela. Ficou evidente que a rede estava tão apertada que deixara marcas superficiais na extremidade do corpo do tubarão, sem causar ferimentos profundos. Agora, Edwards enfrentava algo ainda mais assustador. Estava frente a um tubarão possivelmente faminto que não demonstrava qualquer razão para não o culpar pelo ocorrido. Ele olhou para o tubarão que o havia conduzido até aquele local e percebeu que aqueles animais compartilhavam mais do que a mesma espécie. Havia um certo nível de parentesco. Talvez aquele fosse um filhote pedindo ajuda para salvar sua mãe. Os olhares do homem e dos dois tubarões se cruzaram, como se conversassem amistosamente sobre os riscos de uma missão desestruturada de alguns pescadores, que retiram mais do que devolvem e não respeitam os habitats naturais. Mas através do olhar de Edwards, os tubarões pareceram reconhecer que ele não era como aqueles homens. Mesmo envergonhado pelo que havia acontecido, ele sentia gratidão por ter tido a oportunidade de fazer o mínimo para salvar aquele animal. Enquanto sua equipe observava de longe a interação entre ele e os dois tubarões,
algo era inquestionável. Aqueles animais demonstravam gratidão e não atacariam. Pelo contrário, ajudavam. Vale lembrar que os homens estavam completamente perdidos na escuridão e, embora o amanhecer se aproximasse, os primeiros raios de luz ainda não despontavam no oceano. Então, um dos tubarões seguiu em sentido oposto. Edwards percebeu, novamente, que aquilo se assemelhava ao que ocorrera anteriormente com o tubarão menor. O animal, recém-libertado, estava, de certa forma, retribuindo, indicando a saída daquele lugar escuro e gélido, sinalizando o caminho de retorno à costa. Esse é um dos exemplos mais fidedignos de que quando somos honestos com nossa relação com a natureza e com o mar, e quando respeitamos as criaturas que nele habitam, somos agraciados com situações extraordinárias. Somos convidados a observar a inteligência desses animais e a reconhecer a capacidade que eles têm de nos ajudar, assim como nós somos capazes de ajudá-los. Apesar de ser um pescador formidável e um nadador experiente, Edwards mudou profundamente após essa interação, assim como os outros membros de sua equipe. Todos compartilharam aquela experiência como um aprendizado para a vida inteira. Algo que ele passou a ensinar a seus filhos, após aposentar as nadadeiras. Respeite o mar para ser respeitado. Foi justamente por esse motivo que tiveram um retorno tranquilo, pois a reciprocidade e as boas ações, muitas vezes, são recompensadas quase que instantaneamente, como aconteceu nesse episódio. E, por fim, Mark recebeu a homenagem de seus amigos. O tubarão que salvaram passou a se chamar Emily, em homenagem à sua filha, a criança que estava prestes a vir ao mundo quando o salvamento aconteceu. Não é um belo nome para um animal exuberante que demonstrou a importância do equilíbrio entre os homens e os animais marítimos. Um animal que não nutria ressentimentos, mas apenas gratidão. Essa é uma daquelas histórias que realmente demonstram que, quando acreditamos em nossas capacidades e não tememos as consequências de nossos atos, estamos aptos a corrigir nossos erros, sejam eles nossos ou de nossa espécie. Não adianta lançar uma rede no mar se desejamos extrair tudo. Os verdadeiros pescadores são aqueles que retiram do mar apenas o necessário e cuidam dos oceanos como se cuidassem de seus próprios lares, pois reconhecem que, na escassez da terra, apenas ela pode prover. É com essa gratidão que devemos agir. Nenhum daqueles homens jamais foi o mesmo. Essa experiência incentivou que equipes de salvamento se especializassem em mergulho noturno, pois, até aquele momento, essas equipes não se desdobravam para esse tipo de trabalho. O salvamento era basicamente realizado quando as equipes encontravam alguém precisando de ajuda, não havendo uma busca ativa por animais em situação de vulnerabilidade. Em essência, os animais-alvo eram apenas aqueles que se encontravam na superfície ou que apareciam próximo ao continente. Mas, se Edwards e seus amigos não tivessem nadado em águas tão profundas, aquele tubarão seria apenas mais uma vítima silenciosa das ações dos homens. E ninguém saberia o quão danosas são nossas atitudes, por menores que pareçam. Esse episódio também incentivou a criação de uma lei que proibia a pesca predatória na região, obrigando os pescadores a recolher os materiais não utilizados e a descartá-los em terra, e não no mar. Se você curtiu essa história, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Esse é o tipo de história que adoro contar, pois demonstra que poucas atitudes podem mudar completamente a cultura de uma região e a maneira como os homens se relacionam com o mar. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.